Como o espírito reencontra sua família após a morte. Segundo Chico Xavier. Você já se perguntou o que acontece com o espírito de uma pessoa após a morte? Como ele reencontra os entes queridos que ficaram para trás? Existe um momento, um encontro, uma reconexão entre os que partiram e os que ainda permanecem neste plano. Essas são questões profundas que todos nós, em algum momento, já nos fizemos. E se eu te dissesse que Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, revelou como esse reencontro realmente ocorre? Que ele nos deixou pistas sobre como o espírito busca seus familiares após a morte. Acredite, as respostas que ele nos deu são surpreendentes, emocionantes e, acima de tudo, consoladoras. Hoje, vamos explorar como o espírito reencontra sua família após a morte, segundo as lições deixadas por Chico Xavier, que se dedicou durante toda a sua vida a compreender e compartilhar as verdades espirituais. Acompanhe até o final, pois você poderá ver a morte de uma maneira completamente nova, cheia de esperança, amor e conexão. O caminho do espírito após a morte. O processo de desligamento. Chico Xavier, ao longo de sua trajetória mediúnica, trouxe uma grande compreensão sobre o processo que ocorre logo após a morte do corpo físico. Para ele, a morte não era um fim, mas uma transição. Um dos primeiros conceitos que Chico nos ajudou a entender é que, após a morte, o espírito ainda se encontra em um estado de adaptação. O que acontece após a morte não é um corte abrupto entre a vida física e o plano espiritual, mas sim um desligamento gradual. Ele explicava que, logo após a morte do corpo, o espírito continua ligado aos seus entes queridos através de um fio invisível, que representa as memórias e os sentimentos de amor que existem entre os indivíduos. Porém, esse fio, aos poucos, vai se soltando, conforme o espírito se desliga das questões materiais e se adapta à nova realidade. Chico relatava que, muitas vezes, esse processo de desligamento é desconfortável para o espírito, pois ele ainda mantém fortes laços com o mundo material e com os familiares. O espírito, nesse momento, pode se sentir confuso, desorientado e até relutar em aceitar a mudança de estado. Chico enfatizava que, quanto mais apego o espírito tiver ao mundo físico, mais difícil pode ser essa transição. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dizia que o amor dos familiares é uma força extremamente poderosa. Esse amor age como um farol para o espírito, ajudando-o a se orientar no novo plano. Os entes queridos que ficam, portanto, desempenham um papel fundamental. O amor incondicional que existe entre a família continua a exercer uma influência positiva sobre o espírito, proporcionando-lhe tranquilidade e conforto. O papel do espírito protetor e dos mentores espirituais. Outro ponto importante, segundo Chico Xavier, é a presença dos espíritos protetores e mentores espirituais que auxiliam o espírito logo após a sua passagem. Ele sempre afirmou que, ao deixar o corpo físico, o espírito é amparado por espíritos superiores, aqueles que possuem mais experiência e entendimento sobre o plano espiritual. Esses espíritos guias ou protetores têm a função de orientar o espírito recém-desencarnado, ajudando-o a compreender sua nova realidade e a ajustar-se ao ambiente espiritual. Chico mencionava que, em muitos casos, esses espíritos chegam a encontrar e guiar o espírito até os seus entes queridos no plano espiritual. Mas, como isso acontece? O que Chico nos revelou é que o espírito não fica perdido. Ele é acompanhado e assistido, principalmente nos primeiros momentos após a morte. Os mentores espirituais não apenas ajudam o espírito a entender a sua nova condição, mas também o preparam para os reencontros com aqueles que ele amou na Terra. Imagine que, após a morte, o espírito começa a sentir a presença de aqueles que partiram antes dele. Ele começa a ser guiado por espíritos familiares, que o recebem com amor e compreensão, e com isso, a transição se torna mais suave. Esses guias espirituais são os primeiros a proporcionar a sensação de segurança e acolhimento, preparando o espírito para um eventual reencontro com seus familiares. O reencontro com os entes queridos. A conexão no plano espiritual. Mas como exatamente o espírito encontra sua família no plano espiritual? Segundo Chico Xavier, o reencontro com os familiares pode ser uma experiência emocionante e profundamente tocante. Chico revelou que,
Após a morte, os espíritos de nossos entes queridos permanecem em espécies de áreas espirituais que estão mais próximas da Terra. Essas áreas são locais de transição onde os espíritos podem continuar a interagir com aqueles que estão em vida e também com outros espíritos que faleceram. No entanto, o espírito, nos primeiros momentos, nem sempre tem a percepção clara de onde está. Ele pode estar em um local de acostamento, um lugar de espera, aguardando a oportunidade de encontrar seus familiares. A ideia de Chico era que, no plano espiritual, as distâncias não existem da mesma forma que na Terra. O espaço é fluido, e o amor e os laços espirituais podem atravessar qualquer barreira. Isso significa que o reencontro entre os espíritos e seus entes queridos é uma questão de sintonia e afeto. O espírito, através de sua elevação e compreensão, pode sentir a presença daqueles que ama, e vice-versa. Porém, esse reencontro não acontece de forma imediata e automática. Chico explicou que a percepção do espírito sobre o local onde ele está e onde os familiares estão pode demorar um tempo. Dependendo do grau de evolução espiritual, o reencontro pode ser mais rápido ou pode levar mais tempo, pois, ao desencarnar, o espírito passa por um processo de autoanálise e reflexão. Em muitos casos, o espírito pode ter a sensação de estar em um ambiente de purificação, onde ele passa por processo de aprendizado que o ajudam a superar questões do passado e a se preparar para um reencontro mais profundo e harmonioso com seus entes queridos. Esse processo, de acordo com Chico, é fundamental para que o espírito possa entender melhor suas próprias ações na Terra e se reconectar com a energia de seus familiares de maneira mais pura e sincera. O encontro com a família espiritual, o plano espiritual, é um reflexo da vida na Terra. Uma revelação importante que Chico Xavier compartilhou é que, no plano espiritual, a família não se desfaz com a morte. A morte do corpo físico não significa que os laços familiares se quebrem. Ao contrário, Chico sempre disse que a família espiritual é a que permanece, independentemente da vida física. Ele dizia que, no plano espiritual, o reconhecimento imediato entre familiares é possível, mesmo que eles não se vejam por muito tempo. Esse reencontro é emocionante, pois, assim como na Terra, o amor entre os familiares que já partiram permanece intacto. Esses laços são imortais, e no momento em que o espírito começa a se sintonizar com a energia da família, o reencontro se dá de forma espontânea, calorosa e verdadeira. Em suas mensagens, Chico falava que, muitas vezes, os espíritos chegam a ser recebidos com festas e celebrações pelos familiares que os aguardavam. Esses reencontros são momentos de alegria, onde as mágoas do passado são superadas e os espíritos se abraçam em um ambiente de perdão e paz. Para Chico, a ideia de que os laços familiares são rompidos com a morte é uma ilusão. O que ocorre, na verdade, é que esses laços se transformam. O espírito que retorna ao plano espiritual se reúne com os familiares que já partiram, mas essa reunião não é apenas uma felicidade momentânea. Ela representa o começo de uma nova fase na qual os espíritos vão continuar a evoluir juntos, como uma família espiritual, colaborando uns com os outros no aprimoramento e no aprendizado contínuo. Conclusão: há esperança do reencontro eterno. Através dos ensinamentos de Chico Xavier, podemos perceber que a morte não é o fim, mas uma transição natural e cheia de possibilidades para o espírito. O reencontro com os entes queridos, embora não seja imediato, é possível, e esse reencontro se dá com amor, luz e perdão. A família, no plano espiritual, se mantém unida, e os laços de afeto que nos unem continuam a existir, não importando o que aconteça. Chico nos deixou claro que o amor é eterno e transcende qualquer barreira, seja física, temporal ou espiritual. Se você, em algum momento, se perguntou sobre como seria o reencontro com aqueles que já se foram, as respostas de Chico Xavier nos mostram que esse momento será emocionante e repleto de amor. A morte não quebra a conexão, ela a transforma e a fortalece. Agora, quero saber de você. O que pensa sobre esse reencontro espiritual? Já teve algum sonho ou experiência que o fez sentir a presença de um ente querido? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo,
Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa mensagem de esperança e amor eterno. Nos vemos no próximo vídeo.